consegue entender a história da arte. Pois é. A civilização ocidental é a mais livre, mais bela e mais próspera, mais tolerante civilização já construída na história da humanidade, graças à influência do cristianismo. O pessoal vai discordar falando de todas as guerras, de todas as matanças e perseguições que também vieram por conta da Bíblia ou das pessoas que estavam no poder, tanto reis como instituições religiosas, né? O senhor acha que essas ações poderiam ser contabilizadas na vida e na pessoa de Jesus Cristo? Claro que não. Então, Nunca. Então nós não podemos julgar o Colocar cristianismo. na conta Então nós não podemos julgar o cristianismo pelo desvio que se faz dele. das pessoas, seres humanos. O cristianismo se expande contra as armas, não a favor das armas. Pois é. Quando o cristianismo é perseguido, ele se expande. O cristão radical fundamentalista, ele morre por Cristo, ele não mata por Cristo. E por que você acha que teve essa distorção em alguns momentos da história? Porque as pessoas distorcem as coisas para fins próprios, mas o cristianismo genuíno, verdadeiro, é o cristianismo que está no primeiro século, que se expande, que existe até hoje. Mais cristãos foram mortos no século XX em razão de sua fé do que nos 19 outros séculos somados. Nossa. Essa é uma realidade que acontece hoje. A Bíblia é proibida. A gente não consegue imaginar, como a gente vive num país cristão, né? Consegue imaginar essa perseguição, que essa perseguição ainda aconteça, né? E ela acontece. Existe uma perseguição diferente aqui, que nem de perto se compara à perseguição que acontece em outros lugares. O que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado e acontece até hoje. A perseguição. A janela que tem vários países: Somália, Coreia do Norte. Perseguições perversas em vários países. Existe uma organização chamada Portas Abertas. Portas Abertas, acho que é Portas Abertas. Você que fala das perseguições terríveis. Pessoas morrem. Morrem até hoje. Até hoje. As pessoas morrem de maneira radical. Então o cristianismo, ele de fato, ele molda a civilização. A civilização mais tolerante que existe, que é a ocidental, se dá graças ao cristianismo. Parada gay só existe em país o quê? Matriz cristã. Não existe parada gay em nenhum outro país que não seja de matriz cristã. Ou judaico-cristã. Se você pegar Israel, é o único lugar no Oriente Médio em que isso pode acontecer. Não existe parada gay em país muçulmano, não preciso nem dizer o porquê. Não existe em país de matriz ateísta. Vai fazer parada gay na Rússia? Vai fazer parada gay na China? Vai fazer parada gay na Coreia do Norte? Não existe. O cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. Não quer dizer que ache que tudo é verdadeiro. Tolerância não é dizer que, seja lá qual for a sua opinião, ela é verdadeira. Tolerância é dizer que o direito que eu tenho de expor a minha opinião é o mesmo direito que você tem de expor a sua. Para saber se a minha opinião é verdadeira ou a sua é verdadeira, nós temos que buscar as evidências, as provas. O cristianismo é aquela visão de mundo que faz com que busquemos as evidências. Aliás, a Bíblia diz isso. Portas abertas mesmo, o pessoal está falando. Portas abertas. A Bíblia, por exemplo, exige que nós pensemos a nossa fé. Você não pode forçar uma pessoa a ser cristão. Entendeu? A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, professor Vilela, diz assim: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esteja sempre preparado para apresentar qualquer um que lhe pedir a você. Qual é a razão da sua fé? Qual é a razão da sua esperança? O porquê você crê? O cristianismo diz: você deve crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não apenas por questão de coração, mas por questão intelectual, porque ele é a verdade. Essa é uma visão de mundo diferente de tudo mais. Propõe a investigação, o escrutínio. 1 de Pedro 3,15. Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, isso está lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 37, ele diz: amar a Deus com todo o seu coração, sua alma e o seu entendimento. Deus não quer, professor Vilela, que o senhor dê o coração a ele, mas deixe o seu cérebro do lado de fora da porta, não. Devemos amar a Deus por completo, com o nosso intelecto, o nosso coração.
Agora, muitos podem até estar convencidos de que o cristianismo é a verdade e não querem ser cristãos. Aí, porque a conversão não é intelectual, é volitiva, é da vontade, é uma rendição a conversão. Você tem que se render. Mas o cristianismo não é contra a razão. Por isso que nós temos no cristianismo um crescimento intelectual muito grande. Vá para qualquer escola da periferia do Brasil, escolas simples, você vai ver os melhores estudantes são os cristãos. Porque, Nos presídios também, né? pois é, Os que têm melhor comportamento são aqueles convertidos, né? isso. São sim. São sim. As igrejas vão lá para pregar a paz, para pregar a mudança interior, enquanto grupos esquerdistas do comunismo ideológico vão para pregar o conflito, o crescimento, o crescimento do ódio interno. São coisas diferentes.